Obrigada. Vocês já pararam para pensar por que essa confusão toda, né? Por que Deus já não resolveu logo de cara esse assunto? Ainda inferno, anticristo, que confusão. Por que já foi tudo isso resolvido, né? Lá atrás. Por que a gente tem que passar por tudo isso para depois criar novos céus e nova terra? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo? Então é o que a gente vai falar hoje um pouquinho. Por que tudo isso está acontecendo? Amém? Vamos voltar no tempo, lá atrás, na eternidade, quando nada ainda acontecia, nada existia aqui de universo, a não ser o Pai, o trono, o Monte Sião, porque lá tem o Monte Sião, por isso que tem o Monte Sião aqui. O Monte Sião, onde era a casa dele, os Salmos falam muito disso, né? O Monte Sião, que era lá a casa dele, e tudo aquilo que ele havia criado antes de criar aqui a Terra, o universo, o homem, todo esse mundo do qual nós conhecemos. Ele estava pensando em criar tudo isso. Ele, quando eu falo ele, eu estou falando da divindade, que são o quê? O que nós chamamos de filho, né? Que hoje é filho, mas que não era, né? O ancião, o nome dele é Ancião de Dias, nós chamamos de pai. O Ancião de Dias, o Verbo, né? João fala lá que o Verbo, no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, o Verbo e o Espírito Santo. Aliás, era o Ancião de Dias, o Espírito Santo e o Verbo. Então, a divindade, que a gente geralmente costuma pôr como um triângulo, porque do lado que você virar o triângulo, ele fica igual, né? Então, essa unidade aqui, essa divindade, esses três que existiam lá na eternidade. Deixa eu só falar uma curiosidade aqui, agora me deu calor, viu? Obrigada. Vamos, fugindo um pouquinho do assunto. Uma curiosidade. Vamos pôr aqui a divindade, tá? Deus, tá? Que a gente chama mais de divindade. A divindade. Tá? Fiz pequenininho, vocês estão vendo? Vamos colocar aqui o casamento. O esposo e a esposa. Para não ficar vamos pôr um marido. Vamos fazer um outro, né? Vamos fazer um maiorzinho aqui. A gente vira a folha. Então, vamos pôr aqui, vamos pôr aqui, vamos pôr aqui. Ok? A divindade. Vamos pôr o marido e vamos pôr a esposa. Casados, bonitinhos. Hoje. Amém? Amém. Aí, o marido começa a buscar Deus. Ok? Ele vai buscando Deus. Deixa eu fazer com outra cor. Ele vai buscando Deus, vai buscando Deus, vai buscando Deus. E ela está aqui. A distância começa a mudar. Porque ele vai buscando Deus, ele vai buscando Deus, ele vai buscando Deus. E ela vai ficando lá atrás. Ou vice-versa. A esposa vai buscando Deus e o marido ficou lá atrás. Quanto mais ele se aproxima de Deus, de uma certa maneira, se afasta dela. Por quê? A mentalidade, o jeito, ela não entende. Ele não se afasta dela, porque é um triângulo, né? Mas olha aqui, ó. O entendimento. Por isso começa a ter situações no casamento. Agora, olha quando os dois vão buscando Deus. Olha a distância aqui de onde eles saíram entre um e outro. Olha a distância agora que eles estão entre um e outro. E quanto mais ambos vão buscando, o que acontece?
E ó, se torna um. Se torna um. Corpo, alma e espírito. Estão entendendo? Então, ó, não se assustem vocês que estão buscando ainda sozinhos. Realmente, vai ter problema. Mas, por outro lado, por isso que muitas vezes a esposa vai, eu digo, segura um pouco, deixa ele chegar um pouquinho mais, dá um tempo. Ou ele, às vezes, ele, por exemplo, a esposa ou o esposo já quer assumir um cargo na igreja, por exemplo. Às vezes os dois estão na igreja, mas um está numa corrida, o outro ainda. Principalmente quando é ela que quer muito e ele está mais. Segura um pouquinho, para não correr demais, o outro ficar lá atrás. Mas à medida que os dois vão subindo, caminhando juntos, essa beleza, quanto mais próximo de Deus, mais próximo um do outro, mais juntinho um do outro, mais realmente se tornando um do outro. Esse é o plano de Deus. Amém? Entendeu, Vitor? Então, pensa bem, tá? Está entendendo, amado? Então, às vezes, principalmente no caso da mulher, ela quer correr, às vezes. Segura um pouquinho aí, segura um pouquinho. Daqui a pouco você dá mais um arranque. Até ele entender. Aí também ele vai vir. E quando ele vem, ou ela, né? Ou quando ela vem, vai, segura um pouquinho, deixa ela chegar mais um pouquinho, deixa ele chegar mais um pouquinho. Eu tive um caso lá na igreja de um casal, assim, os dois chegaram juntos para jovens, dois jovens, nem casados eles eram ainda. E vieram naquela corrida. Só que ela já estava pronta para ser pastor, e ele não. Tinha chamada, era líder dos jovens, mas ele não tinha maturidade. Aí eu a chamei e falei, eu fiz um erro. Eu errei com relação a um outro casal na igreja. Eu a ungi e ele não. E ambos tinham chamado pastoral. Ela já estava pronta, ele não. Eu a ungi. Foi tanto problema que infelizmente eu causei ali por causa disso. Embora ele tivesse dito, não, tudo bem, tudo bem. Claro que não estava tudo bem. Ele é um homem, claro que não está tudo bem. Aí, quando já conheceu outro casal, a gente já passou pela experiência, já viu que estava errado. Aí eu chamei e falei, olha, você está prontinha, mas você sabe que ele não, né? Eu sei. Falei, então, vamos segurar mais um pouquinho. E vamos trabalhar nisso nele, nessa área, assim, assim, para que ele também chegue. E aí a gente unge vocês dois pastores. Porque os dois estão no mesmo nível. Vamos voltar para a nossa aula agora. Amém? O Espírito mandou trazer isso aí. Muito bom. Então, nós estamos falando de lá adiante. Isso aqui, gente, não é só para casal. Então fale. Comunhão da igreja. Exatamente. Às vezes uns já estão subindo, mas os outros ainda estão devagar. Grupo, às vezes tem já um no grupo que já está se destacando, mas o outro está mais devagar. Então você tem que dar uma segurada para poder chegar também. Entenderam? Aqui mesmo. Às vezes não, deixa eu dar uma segurada, porque aqui já acompanhou, aqui ainda não chegou. Então, vamos trabalhar mais um pouco nessa área aqui, e esperar mais um pouquinho para poder chegar um pouco mais, senão se distancia muito. E fica ruim para o grupo. Estão entendendo? Amém? A igreja é a mesma coisa. Né? Às vezes já percebeu, já foi. Mas segura aí, porque aquele outro ainda não. Aí o grupo fica muito picado assim, você não sabe nem como ministrar direito. Então vamos todo mundo segurar aqui um pouquinho, vamos parar aqui, vamos ficar nesse assunto aqui ainda mais um pouco, até que o outro chegou também, aí a gente pode dar mais uma caminhada. Não é? Estão entendendo? Muito bom. Ai, ai.
Bom, então vamos voltar lá para trás, no tempo que o Senhor estava planejando nos criar, nos fazer. Ele estava com esse propósito. Quem? O ancião de dias, que nós chamamos de pai. Ele queria demais uma família. Isso nasceu no coração dele. Lá eles tinham tudo, os anjos, né? Para servi-lo, a glória, aquilo tudo. Mas Deus, ele tem uma característica que é muito violenta e que define quem ele é. Está lá em João, 1 João. Deus é amor. Se puder transformar o amor em algo palpável, é Deus. Deus é amor. Se puder definir Deus, ali foi definido. O apóstolo João, que a gente chama de apóstolo do amor, ali ele definiu. Deus é amor. Então, amados, ele queria criar alguém que ele pudesse, pelo menos um pouquinho, compartilhar esse amor. Compartilhar um pouquinho de quem ele é. E nada mais para compartilhar o amor do que um filho. É ou não é? Gente, quando eu tive a minha primeira filha, eu lembrei, sem brincadeira, eu lembrei de uma cachorra que nós tivemos lá em casa, que teve os filhotinhos, precisou tirar dela, senão ela comia os filhotinhos. Às vezes cachorro faz isso, né? Então, no começo, você já teve a situação? Eu acho que quando nasce o deficiente. Eu não sei, eu sei que ela comia lá, e aí eles tiraram os filhotinhos dela lá, de perto um tempo, só depois é que meu irmão, que tinha aquele monte de cachorro, em casa tinha cachorro, gato, cachorro, se vocês puderem imaginar, cavalo, boi não, mas cabrito, cabra, que dava leite lá também, passarinho de todo jeito, em casa era um zoológico, galinha, marreco, ganso corria atrás da gente. Então, eu lembrei disso. Sabe por quê? Eu tinha vontade de comer ela para ela de volta dentro da minha barriga. Eu falei, por que você saiu? Você sabia. Sério, gente, eu tive esse sentimento. Tanto que até hoje os outros dois falaram, quem é? Que é a minha mais velha. A primeira, né? É a Taia, né? Vocês pensam que sou eu? O Fernando fala, é a Taia. Tudo foi difícil eu liberar essa menina. Para casamento, então, nem se fala. Foi tudo difícil liberar a Natália. Eu tinha vontade de pôr ela para dentro de mim outra vez. Né? Porque é um amor que eu nunca tinha sentido. Olha que eu tinha sobrinha, que eu era apaixonada pela sobrinha. Sobrinha veio depois de 17 anos, primeiro filho da minha irmã, 17 anos depois Deus deu a graça para ela ter um filho e ver essa menina. Então a gente era apaixonado por ela. Mas quando eu peguei a minha nos braços, gente do céu, não tem palavras, não é verdade? Não tem palavras. Os meninos, quando pegam aquele filho nos braços, não tem palavra, né? De tanto amor que a gente tem. Parece que é algo assim que, né? Que deixa assim, a gente até fora da gente, de tanto amor que é. Né? Deus era assim. De onde vem isso? É dele. Ele estava com tanto amor assim dentro dele, que ele falou, eu preciso criar alguém que posso chamar de filho e que me chame de pai. Eu quero esse sentimento, eu quero viver isso. Eu quero ter isso que eu quero ter. Ele é que deseja ter. Ele já era pai da criação, dos anjos, de tudo, mas ele queria um ser que coubesse um pouquinho das virtudes dele. Mas ele tinha um problema. O céu estava justamente vivendo a questão da rebelião do Luzeiro, do Lúcifer. A palavra mais correta é Luzeiro. Estava vivendo justamente a rebelião dele ali. E Deus que sabe tudo, tem algo que Deus não saiba? Não. Sabia o que ia acontecer. Sabia que ele iria corromper o homem. O ser que ele queria criar, que ele pudesse compartilhar as virtudes, que pudesse pôr as virtudes dele
benignidade, bondade, misericórdia, amor, fidelidade. Ele queria um ser que ele pudesse colocar todas as suas virtudes. Mas ele sabia que este ser, Satanás iria corromper esse ser. E aí eles conversando, amados, lá em volta da mesa, lá de cristal maravilhosa, e tem lá no céu, o que nós vamos fazer? Vamos desistir? Então vamos desistir. Já que esse ser vai, vamos criar outra coisa. Já que ele vai se vender a Satanás, já estamos vivendo aqui no céu, a rebelião aqui já de 1/3 sendo levado. O que nós vamos fazer? Vamos criar um ser que não se corrompa, mas então nós vamos criar um ser que não vai ter o quê? Opinião? Que não vamos poder conversar? Que não vai ter um direito de uma escolha? Deus jamais faria isso, ele é justo. Por isso que ele permitiu que os anjos escolhessem. Por que houve a rebelião no céu, gente? Porque Deus permitiu que os anjos escolhessem se queriam ficar com ele ou seguir Satanás. Deus sempre deu e sempre dará ao homem o direito da escolha. Mesmo que isso custe a morte. Porque ele é o justo juiz. E justo juiz é esse que não dá direito de escolha? Não é um justo juiz, mas ele é. Aquele que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele sempre deu esse direito de escolha. E muitas vezes na igreja, né, a gente que lidera, tem hora que a gente quer fazer igual pastores lá que quebrava a perna da ovelha para ela não fugir, mas a gente fala, posso não, tem que dar o direito de escolha. Mesmo sabendo que está fazendo a escolha errada. Tomara que se acerte e volte. E a gente recebe amor. Aí ele estava naquela conversa lá no céu. E aí, o que nós vamos fazer? Então vamos desistir. Aí o pai fez uma pergunta, gente. Uma pergunta que o profeta Isaías captou. Porque o profeta é assim. A gente está falando aqui, de repente a gente entra numa sintonia do céu assim, capta algo que Deus está fazendo lá ou está querendo trazer aqui na terra. E é por isso que a gente passa a profecia. Porque a gente, num instante assim, parece que a gente se intromete numa conversa, sabe? Pega aquela ligação, ou mesmo tem uma visão rápida, assim, do que está vendo lá, que a gente capta aquilo, não é assim, pastora Sônia? Que a gente capta aquilo e passa a revelação. Amém? Isso é o verdadeiro profeta, viu, irmão? Nessa profetada ridícula aí, carnal e diabólica. Ele capta algo. E o profeta Isaías captou isso. Abra lá a tua Bíblia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí você vai chegando lá em Isaías no capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Depois de Salmos, gente, depois de Salmos, já é os profetas. Isaías é chamado de profeta messiânico, porque foi do que mais profetizou sobre Jesus. Isaías e Davi nos Salmos. Amém? Amém. 6. Number 6. No ano... Não, gente, espera. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías falando, né? Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito, ou seja, o seu manto, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. Gente, o serafim não tem coragem de olhar para a glória de Deus. E nós não temos nem respeito por Deus. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo:
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aí ele ouve uma voz. Ele está ali rendido aos pés. Ele está ali totalmente no chão, prostrado, rendido naquela visão poderosa, debaixo daquela unção, debaixo do poder da mão de Deus, quando aí ele escuta uma voz dizendo, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Ó a Trindade, a divindade ao plural aí. Quem há de ir por mim? Eles estavam conversando, amados, justamente. Quem irá lá na terra resgatar o homem, o meu filho, que eu vou criar? Ele captou aquele momento do céu, onde a divindade estava conversando, onde a divindade estava ali resolvendo o que eles iam fazer. O homem iria se corromper, o homem ia se vender para Satanás, mas quem iria trazer de volta para casa esse homem? Quem iria resgatar esse homem? Quem iria arrancá-lo das garras de Satanás e trazer de volta para o reino do Pai? Ele ouviu aquela voz dizendo. E ele, naquele embriagado do jeito que ele estava, ele ouviu uma voz responder, e ele responde junto ali, eu irei. Me envia. Quem estava falando? O Verbo. O Verbo. O Verbo, eu vou buscar. Eu vou lá buscar. Me envia. Lá em Filipenses ele falou que Paulo lá em Filipenses falou que, sendo Deus, humilhou-se assim mesmo. E tomou a forma de filho. E como filho, humilhou-se ainda mais. E tomou a forma de homem. Para vir nos buscar. Eu irei. Eu vou. Me envia. Por isso que todo o tempo que ele esteve aqui, ele falava, eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim porque o Pai me enviou. Eu vim buscar a humanidade. Eu vim resgatar a humanidade. Eu vim. Foi um desejo dele. E o Pai deu a ele uma coisa, uma liberdade. Se você não quiser, filho, você pode voltar. Não precisa pagar o preço. Por quê, amados? Eles sabiam que Satanás ia exigir um preço. Satanás não ia nos soltar fácil. Tudo isso eles sabiam. Por isso que ele falou, quem é que vai lá pagar o preço que Satanás vai exigir para soltar meu filho? Para mandar meu filho de volta? Ele sabia. E que preço o diabo pediu? Qual é a moeda mais preciosa no mundo espiritual? Sangue. Por que lá no centro eles pedem sangue? Por que quando você vai eles pedem sangue? Por que quando você vai fazer uma aliança, até mesmo aí no mundo, vão fazer sangue? Até quando é criança, corta o dedinho, faz uma aliança de sangue. Vocês sabem que isso é eterno, né? Se alguém aqui brincando mesmo lá fez isso com alguém,
Você está preso essa pessoa no mundo espiritual, viu? Vai quebrar isso aí. Que é a aliança de sangue. Aliança de sangue é eterna. Sabia que Satanás ia pedir sangue. E sabia que Satanás ia pedir sangue, não é qualquer sangue. Satanás ia pedir o sangue inocente. Puro. Por isso que eles perguntaram, que o pai perguntou, mas quem é que não vai se corromper? Quem é que vai poder ir lá e resgatar e pagar o preço da Satanás? Aleluia. Mas ouve um glória a Deus, igreja. Eu sei que a coisa está assim linda. Quem irá lá? Porque ele vai pedir o resgate do homem. Ele vai dar um preço. E ele vai querer sangue, sangue inocente. E o homem nenhum poderá pagar esse preço. Aí o verbo, eu vou me fazer homem, mas você sabe que você não vai poder pecar. Sei. Você sabe que você vai ter que enfrentá-lo. Sei. Você sabe que ele irá te tentar de todas as maneiras como homem. Sei. Por isso que ele não veio como Deus. Ele não era essa conversa que eles falam aí, 50% homem, 50% Deus. Não! Ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua honra. Ele era, assim, gerado pelo Espírito Santo, filho do Espírito Santo, gerado ali. Mas ele era 100% homem. Ele tinha, claro, o lado do pai dele, que era o Espírito Santo. Mas ele era um homem. Sujeito a todas as paixões que nós somos. Homem de dores. Experimentado no trabalho. Ele é carpinteiro igual o pai dele. A Bíblia fala que ele precisou comer manteiga e mel até que ele soubesse discernir entre o certo e o errado. Ele precisou ser ensinado. Ele precisou ser cuidado, ele precisou ser zelado. Que casal precioso, né? Maria e José. Assumir uma responsabilidade dessa. Que casal precioso. Então, amados, agora vocês vão entendendo um pouquinho mais. Por isso que quando lá pecou, quando Adão pecou, que Satanás se veste lá naquela serpente que ele peca, ali Deus então fala o quê? Um dia, do ventre da mulher virá uma semente que irá pisar na tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dessa semente. Mas ele vai pisar na tua cabeça. Uma vez que isso foi resolvido, então agora eles começaram a planejar que tipo de ser seria esse, que coubesse a glória de Deus, que pudesse encarnar. Então eles foram testando, trabalhando até que finalmente eles chegaram no ideal, no protótipo, bonitinho. E o protótipo ficou lá prontinho para que na hora que viesse, fosse o tempo que viesse, ele viria, desceria, seria colocado pelo Espírito na barriga de Maria. Amém? Por isso que ele era um mistério oculto. Porque ninguém sabia como seria esse. Satanás, cada vez que via um homem muito santo nascendo, ele matava. Ele falou, acho que ele vai pisar na minha cabeça. Nunca ele podia imaginar que seria o próprio Deus que se encarnaria. Nunca. Quando ele falava assim, tu és o filho de Deus, ele pensava filho como um anjo criado. Não o próprio Deus. Ele só soube disso, gente, depois que crucificou ele. Aí ele viu, como diz a pastora, a minha mãe, a apóstola Valnice, Deus montou uma sataneira para apanhar Satanás. Amém. Agora vocês vão entender muita coisa da lei. Por que ele estabeleceu leis? Por que ele estabeleceu? Porque tudo apontando para essa situação. Aí mesmo Isaías, como você está, vamos lá para... Não, vamos para Levítico. Volta lá no começo. Levítico 25, que nós já lemos no início aqui.
Eu repreendo em nome de Jesus todo sono, todo cansaço. Levanta, toma uma aguinha, cafezinho. Gente, vocês sabem o que é isso, né? Eu repreendo todo opressor que está tentando colocar isso aqui dentro. Em nome de Jesus Cristo. 25. Que nós já lemos quando nós começamos a estudar sobre o ciclo dos anos, lembra? Nós vamos para Levítico 25, vamos voltar nele. Vamos voltar agora. Por que fez tudo isso aqui, os anos, os ciclos, tudo isso daqui? Por que Deus precisou fazer tudo isso aqui? Muito bom. Então, nós já vimos o textinho lá que semeareis, aquela coisa toda. Vamos ver a partir do versículo 29. Não, vamos ler a partir do 24, que nós lemos até na terça-feira. Vamos começar nele. 23, né? 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos. Esqueci. E peregrinos comigo. Peregrinos comigo. Amém? Amém? Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis o quê? Resgate à terra. Ele fala da terra, mas ele fala da terra homem, que nós somos terra. Certo? Do pó nós viemos, do pó nós voltamos. Resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Quem já conhece agora a lei de colas diferentes, né? E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda. E o que ficar, restituirá ao homem a quem o vendeu e tornará a sua possessão. Mas se sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então o que for vendida ficará na mão do comprador. Até quando? O ano do jubileu. Lembra que nós estudamos isso? Porém, no ano do jubileu, sairá e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate, mas se passando-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro em perpetuidade ficará ao que a comprou. Pelas suas gerações não sairá no ano do jubileu. Ano do jubileu, ano que tudo se volta, tudo é... Essa cidade murada não vou falar nela já. Segurei. Quando nós vimos aqui do ano do jubileu, que no ano do jubileu tudo voltava, né? Vocês não estavam na terça, né? Porque a gente estudou isso, mas vocês, é assim, bem rapidinho. Deus não permitia que nada saísse dos seus donos. Aí eu precisei vender a minha propriedade. Você vai lembrar muito bem, assim como no caso lá da primeira nós falamos de Rebeca e de Isaac, esse caso aqui é profético, que aponta simbólico, é Ruth. Ruth Boaz. Exatamente. Noemi precisou vender e foi embora. Lá morreu todo mundo e ela volta e ela quer de volta a possessão dela. Mas ela não tinha condições de resgatar. Não tinha dinheiro, não tinha financeiro para resgatar. Então, mas ela tinha um parente remidor, que é o que está dizendo aqui. Ela tinha um parente remidor, que é Boaz. Então, ele podia ir lá e resgatar a propriedade dela e trazer de volta. Então, ele se casa com Ruth, resgata a propriedade e o primeiro filho agora volta a ser o dono daquela propriedade. Então, tinha duas maneiras de você o resgate.
Ou você comprava de volta, negociava, mas a pessoa que comprou, ela punha o preço. Ou você esperava chegar o ano 50, cair todas as propriedades voltavam, né? Que é justamente o jubileu. Ah, você entrou? Pode esperar, vai ser coisas lindas que você vai viver esse ano. Você vai ver gente que vai vir te pedir perdão por situações do passado. No meu aniversário, gente que eu não falava há anos. Pronto. Eu não falei para vocês? Eu falei isso aqui na terça-feira. Há anos. É jubileu. Eu essa semana vivendo isso. Hoje eu falei com um rapaz que deve ter bem uns 15 anos, eu não falo com ele. É jubileu. É jubileu. Financeiramente, emocionalmente, tudo. Vai te ser restituído o que te foi roubado. Pode contar, porque é jubileu. Então, o ano de jubileu é isso. Devolve tudo. Devolve o que você... Então, na negociação, irmão Marcelo das Coisas, eu já sabia. Se eu estou no ano... no começo, no ano 10, eu sei que eu vou ter 40 anos que aquela propriedade vai ser minha. Então, tem um preço. Agora, se eu já estou no 48, eu sei que vai ser só 2 anos minha. Porque no 50 eu tenho que devolver. Entenderam? É o ano do jubileu. Então, ou a propriedade voltava porque você... Ou então você tinha um parente próspero que comprava para você de volta. Então, não precisava esperar os 50. Desde que o quê? A pessoa que comprou negociasse. Pode ser que ela não queira também. Mas ela tem... Ela deve acertar, mas pondo o preço dela. O preço dela é o preço que você tem que pagar. Estão entendendo, gente? Então, quem pôs o preço em nós? Quem nos comprou? Adão nos vendeu. Adão, ele era o cabeça da humanidade. Ele vendeu toda a humanidade para Satanás. E ele pôs o preço. Eu quero sangue inocente. Só que nenhum de nós pôde pagar isso. Nós precisávamos de um parente remidor. Aleluia! Aleluia! O nosso irmão mais velho. É o nosso parente remidor. Imagine a cara do diabo quando descobriu que ele não tinha pecado. É por isso que ele chegou lá. Diz aí, deita aí. Me dá a chave da prisão da humanidade. Me dá a chave da morte do Hades. Me dá a chave que eu vou resgatar os meus que você mantém prisioneiros. A Bíblia diz que pisou na cabeça dele. Porque era assim que se fazia, né? Nas guerras. O quem vencia pisava no pescoço do rei, né? Dizendo, está subjugado. Pisou na cabeça dele. Me dê a chave. Vou resgatar os meus irmãos que estão lá no seio de Abraão. E levar para minha casa. E levar para o meu papai que está lá nos esperando. Aleluia! Pode aplaudir mesmo, que ele é digno. Aleluia! Aleluia! Essa é a história da humanidade. Mas agora, acontece o seguinte. E se a pessoa não quiser se devolver? Isso não são bonzinhos. 50, devolve, jubileu, vou devolver. E se ele quer? Não vou devolver nada. Coitada da Noemi mesmo. Uma viúva lá, pobrezinha, sem nada. Não tinha um homem para depender. Não vou devolver. Então, gente, era feito tudo num contrato. Com Deus também é assim, tudo no contrato. Tudo no papel. Então, eles escreviam num rolo, porque não era, né, assim, né, naquele papiro, né, naquele rolo. Eles escreviam igual um contrato de compra e venda, igualzinho. Por dentro, o que estava sendo vendido, o que estava sendo negociado, o que era. E de um lado do papel, tudo que estava sendo, e do outro lado do papel, caso o proprietário, o que comprou não quisesse vender, se tornava um posseiro. Posseiro é quem fica naquilo que não é mais dele. Não é verdade? Então, o que ia acontecer? Tinha a pessoa que estava resgatando, tinha que agora entrar, então, o quê? Em litígio.
em guerra, para poder tomar de volta aquilo que é de direito dele, mas o poceiro não quer entregar. Está entendendo? Agora, exatamente, MST, craque nisso. Craque nisso. Purinho, purinho, purinho. Entrar na propriedade, não vou devolver, mas não é sua, não devolvo. E Deus sabia que Satanás não ia devolver. Vocês acham que ele ia devolver? Então, vocês veem isso em Jeremias, quando ele está na cadeia lá, e Deus manda ele fazer isso. Então, aquilo era enrolado, era selado com 7 selos, e à medida que então a pessoa não quisesse devolver, o que estava comprando agora rompia aqueles selos e ia tomando as providências que tinham que tomar para que voltasse para ele aquilo que era dele de direito e que o poceiro não quer entregar. Abra tua Bíblia lá em Apocalipse. Eu amo Deus demais. Ai, meu Deus. Capítulo 4. No capítulo 4, João vê toda a glória do céu. Não vou nem ler, porque é muita emoção ler isso aqui. Ai, meu Deus. No 4 vem toda a glória, o trono, as coroas de ouro, o louvor, a adoração, né? Aquela glória maravilhosa, né? Aí o capítulo 5 fala assim: e vi na destra, o que é destra? Mão direita, certo? E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro ou um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte. Olha, gente, não é qualquer anjo não, hein? Um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Gente, eu li isso daqui e falei: mas que coisa é essa? Que livro é esse? Que nem o próprio Deus pode abrir? O 5, e disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Poderoso só ele. Que livro é esse então? A Escritura da Terra. Aleluia! O resgatador. E ele não quer entregar. Ele não quer entregar. Então a história depois da tribulação é todinha essa. É ele tomando de volta a terra que o poceiro não quer entregar, que se recusa a entregar. Olha lá. E olha lá, e eis que estava no 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos. Aqui, ó, os 7, a menorá, os 7 espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentada no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso,
que são as orações dos santos, adoração. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Oh, olha a igreja. Nós vamos reinar, já reinamos, não é que nós vamos? Já reinamos com ele. Amém, aleluia. Precisa estudar o Velho Testamento, é o Novo. Como é que você vai entender o Novo se você não tem fundamento do Velho? Ai, gente, essa é a história da humanidade. Então, queridos, aí você vai ver daqui para frente, cada vez que ele abre um selo, sai um cavaleiro para a guerra. Ele abre o selo, sai outro para a guerra. Ele abre o selo e destrói outra coisa do diabo. Até que ele rompe os 7 selos e arrebenta de vez com essa capa do inferno. Aleluia, glória. É isso que é o Apocalipse. Amém. E depois dos 7 selos? Aí vai ter salvação. Durante esse período, ainda vai poder ter salvação aqui na terra. Porque os próprios anjos vão anunciar o evangelho. Mas no final desses 7 selos, os que são salvos aqui ainda durante a tribulação, são levados. Agora eles ficam debaixo do trono de Deus, esperando completar tudo. E aí começa Deus a falar: agora é comigo o negócio. Agora eu vou resolver o assunto com a minha esposa. Eu não dei carta de divórcio para ela. Ela disse que eu me divorciei dela, mas eu não me divorciei. E agora eu vou resolver o assunto com a minha esposa. Quem é a esposa do Deus Pai? Israel. Por isso eu não se meto com Israel. Porque mesmo estando divorciado, continua sendo a esposa dele. E aí ele vai resolver o assunto com Israel. Enquanto o filho casa com a igreja, o pai casa com Israel. Então a igreja nunca tomou lugar de Israel. A igreja é a esposa do Cordeiro e Israel é a esposa do Pai. Amém? Amém. Ai, Jesus querido. Agora vamos voltar lá novamente. Nossa, levou lá de novo em Levítico. Vocês se desmarcaram? Desculpe, eu devia ter mandado você deixar marcadinho, né? Eu deixei o meu. Levítico 25. Vamos lá na pergunta que ela fez ali. Ai, Jesus. Ele é terrível, não, gente? Agora, pastora Sônia, você vai entender por que a gente pode mandar todo demônio que a gente encontra aqui para o abismo. Porque eles estão ilegal. A terra já é dele, é de Jesus. Ele nos deu para cuidar dela. É por isso que nós estamos aqui. Então, por isso que todo demônio, gente, que você encontrar aqui, ele está ilegal na terra. Então, por isso que a gente manda ele embora. E o anjo leva. Por isso que Satanás não está. Ele não vem. Ele vem em raiz. Ele vem, sabe quando? No Halloween. Na Páscoa, que é a missa negra. Aí ele vem para receber a adoração e volta para lá. Porque se ele for pego aqui também, nós podemos mandar ele embora para ele lá. Nenhum demônio pode mais ficar aqui. Porque são todos ilegais. São todos possíveis aqui. E a igreja tem autoridade para botar eles lá no abismo. Aleluia, aleluia. Por isso que todo demônio vocês mandem para o abismo. Não manda só sair, não. Manda para o abismo. E os anjos levam. E ficam lá acorrentados até o final do milênio. Porque eles não podem ficar aqui. Por isso que eles requerem adoração. Para eles poderem ter algum tipo de legalidade de ficar aqui. Eles falam: mas ele me chamou, então estou aqui. Estou aqui porque me ofereceram essa adoração, então eu tenho direito de ficar aqui. Aí ele vai querer barganhar isso. Mas nós somos os representantes. Nós somos os filhos dos sacerdotes e nós somos os enviados do Senhor. Então nós temos autoridade de dizer: não, você não fica muito enganado, você não pode ficar aqui. Eu te repreendo agora em nome de Jesus, vá para o abismo. O anjo leva aí. E os anjos levam. Isso é libertação. Entendeu?
Eles vão dizer, porque me chamou, porque eu lei direito, porque ele que me mandou, porque... Até a pessoa pediu mesmo, né? Mas isso não interessa se pediu ou se não pediu. Ele não pode ficar aqui, ele é poceiro. Vá para o abismo. Você enganou ele, por isso que ele te chamou. Mas Jesus já pagou o preço por ele. Pega teu lixo e sobe daqui pro abismo. Em nome de Jesus. Entendeu? Todos nós podemos fazer isso. Não é só pastor, não. Essa bobeira aqui. Porque pastor. Onde está escrito na Bíblia que é pastor? É a igreja, corpo. É o corpo dele que tem esse direito. Amém? Acharam lá Levítico 25? Então diz agora o 29, uma outra situação. Olha lá. E quando alguém vender uma casa, é o 29. 25, 29. Deixa todo mundo achar. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar, até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito. O homem é o quê? Um espírito que tem uma alma e que mora num corpo. Certo? O corpo é o quê? É o que fecha tudo isso aqui, certo? É o muro da cidade. É o muro da cidade. Ou seja, a terra toda pode ser resgatada. Mas o homem, o ser humano, só pode ser resgatado durante um ano. Diferente dos 50 anos. Só um ano. A cidade murada, a Jerusalém murada, toda a cidade murada, só pode ser resgatada durante um ano. Não entra no jubileu dos 50. Então, se eu tenho uma casa dentro da cidade e eu precisei vender, já não entra naquela regra do jubileu. Eu só tenho um ano para eu resgatar minha casa. Se eu, durante este um ano, não resgatar, ela fica definitivamente nas mãos de quem comprou. Este é o ano aceitável. É isso que é o ano aceitável. Então, tem um ano que eles chamavam de ano aceitável para resgate da casa murada. Só tem um ano. Agora vocês vão entender uma palavra aqui de Lucas. Vamos lá para Lucas. Vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho de Lucas. Jesus já está na terra. Ele é o Cristo, o Messias, o enviado. E ele, no capítulo 4, vem a tentação dele lá no deserto. E depois, então, ele volta para a terra dele, lá na Galileia. Capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. É o capítulo 61 do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura. Ele veio para proclamar o ano aceitável. Ele veio para proclamar o ano aceitável. Então, durante este ano aceitável, durante esse tempo aceitável, que a partir de Jesus foi 3.000 anos, né? Durante esse tempo aceitável da terra que nós estamos vivendo, que ele inaugurou, que nós chamamos de tempo da graça. Por que é o tempo da graça? Porque é o ano aceitável. Durante este ano aceitável, a pessoa pode negociar e ser livre dessa escravidão aqui. Mas, se terminar o ano aceitável, aquele que comprou será o quê? Para sempre dono das almas. Por isso que quando fechar o tempo, não tem mais salvação. Entendeu? Nós só temos um ano para resgate da nossa alma, que é o ano da graça. É esse tempo que nós estamos. Ele veio para inaugurar o ano aceitável. Ele disse: hoje se cumpriu. Imagine eles ouvindo isso. Até que Isaías falando, olhando para cada vez, hoje se cumpriu isso. Olha para mim. Eu sou o ano aceitável. Eu sou o hoje. Nós não aprendemos? Sim. É o Shabat, nós estamos hoje. Eu sou o hoje. Hoje se cumpriu isso aqui, diante dos seus olhos. Vocês estão vendo o cumprimento de Isaías 61. E eles entendem, porque eles são judeus, é a cultura deles. Amados, a nossa alma está dentro de um corpo, porque o Espírito é dele, o Espírito volta a Deus que o deu, mas a nossa alma está prisioneira deste corpo. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos o direito ainda de escolher, de aceitar, de receber esse presente, esse remidor. Agora, a partir daí, acabou, não tem mais jeito. E quando encerrar os 6.000 anos, acabou. Não tem mais jeito. É um ano só. Senão a propriedade fica para sempre daquele que o comprou. Satanás nos comprou de Adão. E se nós não aproveitarmos o ano aceitável, ficará para sempre com ele. Estão entendendo? Pode perguntar, querida. Não, eu tinha perguntado para a senhora que esse muro era a aliança. Nós estamos aliançados, estamos murados. É isso que eu tinha perguntado para a senhora, é isso? Esse muro é o nosso corpo. É o nosso corpo, mas o que fecha, o que mura isso, é essa aliança. É isso que eu é um novo nascimento. É o batismo. É o batismo. E aí nós recebemos a marca, o carimbo de que fomos libertos, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o carimbo em nós. Né? Que nós somos libertos, selados. Exatamente. O homem foi vendido, mas lá na eternidade, Deus preparou tudo para o resgate deste homem. Aleluia! Para o resgate da terra, para o resgate de toda a criação. Porque toda a criação, diz a Bíblia, ficou sujeita. Né? Paulo fala lá, toda a criação ficou sujeita àquele que a comprou. Mas ele veio, pagou o preço. Então, quem deu o preço não foi o pai. Quando então ele sobe, gente,
Ele fala para Maria ainda não subir ao Pai. E quando ele entra no céu, então, e ele apresenta o sangue diante do Pai, do justo juiz, ele vai dizer sim, está cumprida a lei. Por isso que eu falo, Deus é Deus de lei. Está cumprida a lei. Está estabelecido. O preço foi pago. Satanás, o preço foi pago. Por isso que o sangue dele é a nossa garantia. O sangue dele está no altar diante do Pai, dizendo, foi resgatado. É por isso que quando Deus olha, ele vê o sangue dele. É por isso que eu falei para vocês ontem, que a questão do pecado já foi resolvida. Jesus morreu uma vez só, ele precisa morrer mais 2 em 3. Então, cada vez que ele tem que morrer por causa de um pecado, não. A questão do pecado, gente, a questão do pecado toda, essa rebeldia, tudo já foi resolvido na cruz. O preço foi pago, você está livre. Só falta você resolver isso na sua vida agora. Se você quer continuar prisioneiro ou se você quer caminhar em liberdade. Está entendendo, gente? O homem não vai para o inferno, lá para o Hades, por causa do pecado. Esse assunto diante de Deus está resolvido. O remidor pagou o preço. Satanás nos vendeu e ele nos comprou de volta. Agora a questão é unicamente nós decidimos. É um direito que ele nos deu. Você quer, como anjo, você quer caminhar com ele? Então vai. Agora, você quer aceitar o preço dele? A salvação que ele comprou para você? A Bíblia fala assim, não foi com prata nem com ouro que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Agora é isso, gente. Nós aceitamos de volta. Nós tínhamos alguém lá que nos escravizava, agora nós estamos livres. Agora nós somos cidadãos do reino. Agora nós voltamos para os braços do Pai. Agora nós retomamos a nossa verdadeira identidade, que sempre foi o que Ele quis para nós. É por isso que nós vamos reinar com Ele para a eternidade. Agora você quer continuar prisioneiro? Então fica lá. Só que só tem um ano. Na hora que acabar o ano, nem que você queira mais. Muitos vão chorar e vão querer. Não tem mais jeito. Só tem um ano para remissão. Por isso que depois da morte não tem mais jeito. Acabou. O ano é agora. Ele falou, se ouvides a minha voz hoje, não endureça o seu coração, como nós lemos lá em Hebreus. Aceita. Aceita o preço. Seja livre. Venha caminhar com Ele. Aprenda as leis do reino. Venha para o reino. Hoje eu tenho aceitado. Ele próprio, hoje se cumpriu essa profecia aos seus olhos. O preço foi pago. Então, não vai ganhar do diabo, não. Se ele quiser ainda te atormentar, coloca um berro na orelha dele e vai larga lá na minha casa, porque o preço foi pago pelo meu marido. Isso é batalha espiritual, gente. Isso é que é oração, mas o povo quer fazer batalha espiritual sem saber. Fica aí, apaga a luz e vai orar. No escurinho. No escurinho do cinema. Parece. Eu não sei de onde inventaram essa moda de intercessão, tem que pagar a luz. Que intercessão é essa? Você não sabe os direitos. Você acha que Satanás sai, gente? Gente, ele não quer sair nem com o diabo. Perdão. O Senhor, não sai. O Senhor vai fazer aqui toda essa guerra para tirar. A pessoa quer. Tá bom, vai, neto, vai levar uma surra que você vai dar coisa. Quem quer agora? Amém, igreja? Aprenderam mais um pouquinho? Eu quero que vocês